Você já viu alguém fazer algo tão cruel que teve certeza absoluta de que o karma ia cobrar a conta? Espera só até você ouvir o que aconteceu com esse cara. Porque às vezes, a vingança não precisa ser planejada. Ela simplesmente aparece na hora certa, no lugar certo, e destrói tudo que você construiu com mentiras. Olha só essa cena. Uma tempestade caindo em Nova York. Aquela chuva grossa, pesada, que transforma as ruas em rios de lama. E no meio disso tudo, uma mulher parada na calçada, tentando se proteger. De repente, um Porsche preto, brilhante, desvia de propósito. Os pneus cantam no asfalto molhado. E uma onda gigante de água suja explode no ar, cobrindo a mulher da cabeça aos pés. Beckham, por favor, ela grita, limpando a lama dos olhos. Mas o vidro do carro só abaixa para revelar um rosto rindo. Um riso cruel, daqueles que congela a alma. Não implora não, Josefine. É patético. Igualzinho você. Ele não sabia que tinha um homem observando tudo dali das sombras. Um homem que poderia comprar a vida inteira dele só com uma assinatura. O karma não estava vindo não, minha gente. Ele já tinha chegado. Agora, deixa eu te contar essa história direito desde o começo. Porque o que aconteceu depois vai te deixar de queixo caído. A chuva em Manhattan não limpa nada. Ela só deixa a sujeira mais escorregadia. Josephine Black estava parada na esquina da 5ª Avenida com a 57, olhando para uma poça enorme de água barrenta na sarjeta. Ela não estava admirando as vitrines da Tiffany. Estava perdida nos próprios pensamentos. Aos 28 anos, Josephine se sentia velha. O divórcio tinha sido finalizado há 3 meses, mas as cicatrizes ainda estavam frescas, apertadas no peito. Cada vez que ela respirava o ar poluído da cidade, era como se as memórias voltassem todas de uma vez. Josephine. A voz era como um caco de vidro arranhando seus ouvidos. Um pesadelo que ela achava que tinha superado. Ela congelou, apertou a pasta de couro debaixo do braço. Aquela pasta com seus desenhos, a única coisa que tinha conseguido salvar do casamento destruído com Beckham Drake. Devagar, ela se virou. Ali, parado no sinal vermelho, estava um Porsche Panamera novinho em folha. Aquele preto fosco que parecia sugar toda a luz do dia cinzento. A janela desceu com um zunido suave. Beckham Drake estava no volante, todo metido. Aquele queixo marcado, cabelo todo engomado apesar da umidade, e aqueles olhos azuis e frios olhando ela de cima a baixo com desprezo. Do lado dele, Poppy Wilde. A namoradinha nova, com os lábios inflados de preenchimento e pintados de um coral berrante, dando risadinha, a mão descansando possessiva na coxa dele. Meu Deus! Beckham zombou, a voz cortando o barulho da chuva. Achei que era um cachorro de rua se sacudindo. Mas é só minha ex-mulher. Josephine endireitou as costas. Ela usava um trench coat bege simples, comprado num brechó, mas vestia aquilo como se fosse uma armadura. Beckham. Poppy. Vejo que vocês ainda estão dirigindo rápido para chegar em lugar nenhum. Poppy soltou uma risada aguda e cruel. Lugar nenhum? Querida, a gente tá indo jantar no Le Bernardi. Duvido que você possa pagar nem a água de lá. Me deixe em paz, Beckham, Josephine disse, a voz firme, embora o coração batesse descontrolado. A gente não tem nada para conversar. Ah, eu tenho muita coisa para falar, Beckham rebateu, apertando o volante de couro. Acabei de assinar o acordo preliminar com o Word Group. Quando eu fechar a parceria com o Caspian Frost, vou ser intocável. Só queria que você soubesse que enquanto você tá aí parada na chuva parecendo um rato afogado, eu tô subindo pro Olimpo. Dinheiro não te transforma em Deus, Beckham, Josephine disse baixinho. Só te transforma num demônio rico. O rosto de Beckham escureceu. O sinal ficou verde. Você sempre teve essa língua afiada. Ele cuspiu as palavras. Talvez isso aqui lave ela. Ele não só acelerou. Ele virou o volante com força para a direita. Os pneus enormes do Porsche acertaram em cheio aquela cratera de poça bem na frente da Josephine. Não foi um respingo. Foi um tsunami. Água suja e gelada misturada com óleo de motor e sujeira da rua explodiu no ar. Josephine virou o rosto, mas já era tarde. A água imunda a cobriu instantaneamente. Encharcou o cabelo, grudou o casaco bege no corpo numa bagunça marrom e pesada, respingou no rosto dela. O frio foi chocante, paralisante. Ela ficou ali parada, cega, sentindo o gosto de areia na boca. Do carro que se afastava, ela ouviu a risada estridente da Poppy e o grito do Beckham. Combina com sua alma, querida. Imunda. O Porsche acelerou, zigue-zagueando no trânsito, deixando uma trilha de fumaça e crueldade.
Josephine não chorou. Não conseguia. Se sentia vazia, raspada de qualquer emoção. Limpou a lama dos olhos com a mão tremendo. As pessoas que passavam olhavam, algumas com pena, a maioria com aquela indiferença típica de Nova York, fazendo um desvio largo ao redor dela como se o azar fosse contagioso. Ela olhou para baixo. Arruinada. A pasta estava molhada, mas o plástico tinha protegido os desenhos. Essa era uma pequena misericórdia. A senhora está bem? Um porteiro de um hotel próximo deu um passo hesitante na direção dela. Josephine acenou que sim, embora estivesse tremendo violentamente de frio. Eu tô bem. Aquele cara era um maluco, o porteiro murmurou. Ele era meu marido, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Agora, presta atenção no que acontece a seguir. Porque ela não estava esperando um ônibus. Não estava esperando um táxi. Ela estava esperando um fantasma. Ou melhor dizendo, um homem que o mundo achava que era um mito. Um roronar grave e profundo vibrou através das solas dos sapatos arruinados dela. Era um som mais autoritário, mais imponente do que o ronco agressivo do Porsche do Beckham. Um carro parou na sarjeta, deslizando até parar exatamente onde a poça de lama tinha estado. Não era um carro esportivo. Era uma fortaleza sobre rodas. Um Rolls-Royce Phantom com distância entre eixos estendida, pintado de um azul meia-noite profundo que parecia preto até a luz bater nele. O Spirit of Ecstasy no capô parecia encarar a rua por onde Beckham tinha fugido. A porta traseira abriu antes mesmo do carro parar completamente. Um homem saiu. Ele não se importava com a chuva. Não se importava com o terno italiano de lã ou os sapatos de couro artesanal batendo no chão molhado. Ele se movia com uma graça predatória, ignorando o porteiro, ignorando o trânsito. Era alto, com ombros largos que pareciam carregar o peso de impérios sem esforço. O rosto era severo, esculpido em granito, com olhos escuros que geralmente guardavam uma indiferença aterrorizante pro mundo. Mas naquele momento, aqueles olhos queimavam com uma raiva vulcânica e terrível enquanto se fixavam na forma enlameada de Josephine. Caspian. Josephine sussurrou, a voz rachando. Caspian Frost, o bilionário, o rei de gelo de Nova York, o homem que era dono de metade do horizonte da cidade, parou na frente dela. Ele não recuou da sujeira. Não olhou para ela com nojo. Ele estendeu a mão, suas mãos grandes e quentes envolvendo o rosto coberto de lama dela. Quem foi que fez isso? A voz dele era baixa, um trovão que prometia violência. Quem tocou na minha esposa? Deixa eu te contar uma coisa. O interior daquele Rolls-Royce era um santuário. O som da cidade foi instantaneamente cortado quando a porta pesada bateu, substituído pelo silêncio abafado de luxo hermeticamente selado. O ar cheirava a cedro envelhecido e couro caro. Caspian não sentou do lado oposto. Ele sentou bem ao lado dela, pegando um cobertor de cachemira de um compartimento escondido e enrolando em volta dos ombros trêmulos dela. Ele não se importava que a lama estava manchando os assentos de couro creme pristinos de um carro que valia $500.000. Tô estragando o estofamento, Josephine murmurou, olhando para as próprias mãos. A lama estava secando, deixando a pele repuxada. Eu posso comprar 1000 carros, Josephine, Caspian disse, a voz surpreendentemente gentil enquanto pegava um lenço e começava a limpar cuidadosamente uma mancha de sujeira da bochecha dela. Não posso comprar outra você. Me conta. Josephine olhou para cima para ele. Eles tinham se casado há exatamente 6 dias. Foi uma união secreta, um casamento no cartório sem convidados, só papéis assinados e um jantar tranquilo depois. Ninguém sabia, nem a imprensa, nem o conselho de diretores dele, e certamente não o Beckham. Pro mundo, Josephine Black era uma divorciada descartada e Caspian Frost era o eterno solteirão, um homem casado com o trabalho. Eles tinham se conhecido por acaso numa biblioteca 3 meses atrás, justo quando o processo de divórcio dela estava ficando feio. Caspian tinha visto ela chorando sobre um documento legal num canto isolado. Ele não ofereceu dinheiro. Ofereceu um lenço e silêncio. Conversaram por horas sobre arquitetura, sobre arte, sobre perdas. Ele se apaixonou pela resiliência silenciosa dela. Ela se apaixonou pelo homem por trás da persona de magnata. Foi o Beckham, ela admitiu baixinho. A mão de Caspian parou na bochecha dela. A temperatura dentro do carro pareceu cair 10 graus. Os olhos dele, geralmente um âmbar quente quando olhava para ela, se transformaram em lascas de gelo congelado. Beckham Drake. Caspian repetiu o nome como se estivesse provando um veneno. O CEO da Drake Dynamics. O cara que tá fazendo proposta pro contrato com sua divisão de logística. Ele não sabia que era você vindo me buscar. Ele me viu parada ali. Desviou de propósito para acertar a poça.
A Pope estava com ele. Caspian virou a cabeça pro painel frontal do carro. A divisória estava levantada, mas ele apertou o botão do interfone. Lennox. Sim, Sr. Frost. A voz do motorista era nítida, profissional. Lennox Ward não era só motorista. Era o braço direito de Caspian, chefe de segurança e solucionador de problemas. Puxa as imagens de segurança da Tiffany e das câmeras de trânsito ao redor dos últimos 10 minutos. Quero a placa, o ângulo da manobra e os rostos visíveis no veículo. Depois quero uma auditoria completa da Drake Dynamics na minha mesa até hoje à noite. Cada empréstimo, cada dívida, cada esqueleto no armário. Entendido, senhor. E a reunião agendada com ele sobre a fusão. Caspian olhou de volta para Josephine. Ele puxou o cobertor mais apertado em volta dela, colocando uma mecha de cabelo molhado atrás da orelha. A expressão dele era elegível para o mundo exterior, mas Josephine viu a promessa de aniquilação total no olhar dele. Mantenha a reunião, Caspian disse suavemente. Mas muda o local. Convida ele pro Frost Gala no sábado. Dá a ilusão de que ele já ganhou. Sim, senhor. Caspian voltou toda a atenção para Josephine. Ele levantou a mão enlameada dela e beijou os nós dos dedos, sem ligar para a sujeira. Por quê? Josephine perguntou, tremendo. Por que convidar ele? Por que? Caspian disse, a voz escura e suave como veludo arrastado sobre cascalho. Joga lama num homem e ele fica sujo por um dia. Destrói a esperança, a reputação e o futuro dele na frente da cidade inteira, isso dura a vida toda. Ele te tratou como lixo, Josephine. Eu vou mostrar para ele que ele jogou fora um diamante para pegar uma pedra. Josephine encostou a cabeça no ombro dele, a adrenalina sumindo, deixando ela exausta. Eu não quero vingança, Caspian. Só quero ficar livre dele. Você está livre, Caspian garantiu, envolvendo um braço na cintura dela. Mas justiça é necessária. Ele acha que acabou de humilhar uma ex-esposa. Não tem ideia de que acabou de declarar guerra à Casa Frost. O carro deslizou pela chuva, indo em direção à cobertura no 432 Park Avenue. Josephine fechou os olhos. Por anos, Beckham tinha dito que ela era inútil, um peso, uma decoração que tinha perdido o brilho. Ela sentiu o calor sólido do bilionário ao lado dela. Ela não era inútil. Ela era a rainha escondida num tabuleiro de xadrez que o Beckham nem sabia que estava jogando. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Beckham Drake entrou no escritório dele como se fosse dono da luz do sol entrando pelas janelas, embora o céu lá fora continuasse teimosamente cinza. Jogou as chaves na mesa de vidro, aquela coisa pretensiosa feita de mármore italiano importado. Você viu a cara dela? Pope riu, jogando-se no sofá de couro no canto do escritório. Tirou os saltos, colocando os pés na mesinha de centro. Ela parecia uma criatura do pântano. Meu Deus, isso foi satisfatório. Beckham soltou uma risada, afrouxando a gravata. Caminhou até o bar e serviu 2 copos de uísque. Ela precisava de um choque de realidade. Andando por Midtown com aquela pasta trágica. Provavelmente acha que ainda pode se dar bem como designer de interiores. Sem as minhas conexões, ela não é nada. Ele entregou o copo para Pope e tomou um gole longo. A queimação do álcool parecia vitória. Para nós, ele brindou, e pro acordo com a Frost. Você tem certeza desse tal de Caspian Frost? Pope perguntou, girando a bebida. Ouvi dizer que ele é difícil. Dizem que demitiu um vice-presidente uma vez por usar a gravata da cor errada numa negociação. Lendas urbanas, Beckham dispensou, acenando a mão. Ele é um homem de negócios. Olha os números, e a Drake Dynamics tem os números. Estamos oferecendo uma integração logística com inteligência artificial que vai economizar 3 bilhões por ano para os Frost Industries. Ele seria um idiota para dizer não. Além disso, Beckham sorriu, pegando o próprio reflexo na janela, eu tenho carisma. Caras como Frost precisam de caras mais jovens e famintos como eu para se manterem relevantes. O interfone tocou. Sr. Drake, veio a voz nervosa da secretária dele, Sarah. O senhor tem uma ligação na linha 1. É o Sr. Ward da Frost Industries. Beckham congelou, os olhos se arregalando, encontrando o olhar animado da Pope. Ele bateu o copo na mesa, derramando um pouco do líquido âmbar. Passa para mim imediatamente. Ele limpou a garganta, ajustando os botões do punho, ficando mais ereto, embora ninguém pudesse vê-lo. Apertou o botão do viva voz. Aqui é Beckham Drake. Sr. Drake. A voz do outro lado era fria, cortante e totalmente desprovida de emoção. Aqui é Lennox Ward,
assistente executivo do Caspian Frost. Sr. Ward, a que devo o prazer? Estávamos esperando o retorno sobre a apresentação preliminar semana que vem. O Sr. Frost revisou sua proposta. Lennox disse. Ele está intrigado. Beckham socou o ar silenciosamente. Pope guinchou em silêncio, batendo palmas. Essa é uma notícia excelente, Beckham disse, mantendo a voz suave. Estamos prontos para passar para a próxima etapa imediatamente. O Sr. Frost prefere conduzir avaliações finais pessoalmente num ambiente social. Lennox continuou. Ele está organizando o Frost Charity Gala anual neste sábado no Plaza Hotel. É um evento exclusivo. A lista de convidados está limitada a 100 da elite global. O coração de Beckham disparou. O Frost Gala. Era o bilhete dourado. As pessoas matariam para entrar naquela sala. Se ele fosse visto lá, o preço das ações dele triplicaria da noite pro dia, independente do acordo. Seria uma honra comparecer, Beckham disse, tentando não soar desesperado. O Sr. Frost insiste, Lennox disse. Ele quer anunciar uma nova parceria estratégica durante o discurso principal. Acredita que a Drake Dynamics poderia ser o destaque da noite. Estou sem palavras. Diga ao Sr. Frost que estarei lá. Excelente. O convite será entregue por motoboy dentro de 1 hora. Ah, e Sr. Drake? Sim. O Sr. Frost é um homem de família. Ele aprecia a estabilidade. Solicitou que traga sua parceira. Ele prefere ver o caráter dos homens com quem faz negócios. Beckham olhou para Pope. Claro, minha parceira e eu ficaremos encantados. Até sábado, Sr. Drake. A linha morreu. Beckham soltou um grito de triunfo que ecoou nas paredes. Você ouviu isso? O destaque da noite. Ele vai anunciar a parceria no gala. Pope pulou e enrolou os braços no pescoço dele, beijando-o intensamente. A gente vai ficar rico, Beck. Mais rico do que você sonhou. Você precisa me comprar um vestido. Algo que grite esposa de bilionário. Pega o que você quiser, Beckham disse, agarrando a cintura dela. Pega um diamante do tamanho de um punho. A gente ganhou. Ele caminhou até a janela, olhando para baixo nas ruas chuvosas de Nova York. Em algum lugar lá embaixo, Josephine provavelmente estava tentando esfregar lama das roupas baratas num apartamento minúsculo. Eu queria que a Josephine pudesse me ver no sábado, Beckham refletiu, um sorriso cruel brincando nos lábios. Eu queria mesmo. Ele não fazia ideia de que o desejo dele estava prestes a ser concedido da maneira mais devastadora possível. Agora vem a melhor parte, galera. Porque enquanto Beckham estava comemorando o que ele achava que era a vitória dele, Josephine estava se preparando para mostrar quem ela realmente era. Mais tarde naquela noite, na cobertura Frost, Josephine saiu do banheiro envolta num roupão de seda tão fino que parecia água. A pele estava esfregada até ficar rosa do calor do chuveiro, mas a sensação da lama ainda era uma sensação fantasma na pele. Ela entrou no quarto. Era um espaço enorme dominado por janelas do chão ao teto com vista pro Central Park. Caspian estava parado perto da janela, ainda com camisa social e calças, embora tivesse descartado o paletó. Segurava um copo de uísque, olhando para as luzes da cidade. Ele se virou quando ela entrou. A raiva que tinha estado nos olhos dele mais cedo tinha sumido, substituída por uma tristeza protetora profunda. Melhor? Ele perguntou. Limpa pelo menos, ela disse, conseguindo um pequeno sorriso. Caspian colocou a bebida de lado e caminhou até ela. Enfiou a mão no bolso e puxou uma caixinha de veludo pequena. Eu ia guardar isso pro gala, ele disse. Mas acho que você precisa saber quem você é hoje à noite. Ele abriu a caixa. Dentro estava um anel que fez Josephine ofegar. Não era apenas um diamante. Era um diamante azul raro, de um azul oceânico profundo e vívido cercado por um halo de pedras brancas impecáveis. Era pesado, histórico e inegavelmente inestimável. Caspian, isso é... a pedra irmã do coração do oceano, ele disse baixinho. Esteve no cofre da minha família por 60 anos. Minha avó usava. Ela era uma mulher que sobreviveu a uma guerra e construiu um império dos escombros. Pertence a uma sobrevivente. Ele pegou a mão dela, deslizando o anel no dedo. Encaixou perfeitamente. Beckham foi convidado pro gala, Caspian disse, a voz endurecendo ligeiramente. Ele acha que vai ser coroado rei. Vai trazer a amante. Acha que você é irrelevante. Josephine olhou pro anel, o fogo azul dançando na luz fraca. Pensou na lama, nas risadas, nos anos de Beckham dizendo que ela era simples demais, quieta demais, simples demais para entender o mundo dele.
Ela olhou para cima pro Caspian, os olhos secos e ferozes. Deixa ele vir, ela disse. Caspian sorriu, e era uma coisa perigosa, predatória. Ah, ele vai vir. E quando ele estiver ao meu lado usando a insígnia da família Frost, vai perceber que a lama que jogou em você era o único chão que ele tinha para ficar em pé. O que eu preciso fazer? Josephine perguntou. Por enquanto, nada. Só se preparar. Amanhã os estilistas vão chegar. Você não vai parecer a Josephine Black, a divorciada. Você vai parecer a Josephine Frost, a imperatriz de Nova York. Caspian a puxou para perto, beijando a testa dela. Sábado vai ser um banho de sangue, meu amor. E você não vai precisar mexer um dedo sequer. Sexta-feira virou sábado numa confusão de atividade que parecia menos preparação de beleza e mais a forja de uma arma. A cobertura no 432 Park Avenue tinha sido transformada num centro de comando de alta costura. Araras de vestidos couture trazidos da noite anterior de Paris e Milão forravam o corredor. Josephine estava num pedestal no centro do provador, os braços ligeiramente levantados. Uma equipe de 3 costureiras se movia ao redor dela como beija-flores silenciosos, alfinetando e ajustando. A estrutura está impecável. A estilista-chefe, uma francesa severa chamada Daisy, murmurou. Mas a cor tem que ser o azul meia-noite. Fala com o legado Frost. Josephine se olhou no espelho de corpo inteiro. A mulher olhando de volta era uma estranha. O cabelo dela, geralmente preso num coque bagunçado, tinha sido tratado com óleos e máscaras até cair pelas costas num rio escuro e brilhante. A pele, esfregada da lama e dos anos de estresse, brilhava com uma hidratação que só o dinheiro poderia comprar. O vestido que selecionaram era uma criação personalizada do Atelier Versace. Era um veludo azul meia-noite profundo que abraçava as curvas dela com precisão perigosa antes de se alargar ligeiramente no chão. Era sem alças, expondo a inclinação elegante do pescoço e dos ombros. Ombros que Beckham sempre tinha dito que eram largos demais, tensos demais. Agora pareciam os ombros de mármore de uma estátua. E agora, Daisy disse, recuando, a piece de resistance. Caspian entrou no quarto. Já estava vestido num smoking sob medida cortado de seda preta que absorvia a luz. Parecia devastadoramente bonito, mas os olhos estavam fixos apenas na Josephine. Ele segurava a caixinha de veludo da noite anterior. Caminhou até ela por trás, encontrando os olhos dela no reflexo do espelho. Colocou o colar da pedra irmã do coração do oceano ao redor do pescoço dela. A platina fria se acomodou contra a pele. O diamante azul maciço descansando no côncavo da garganta, pulsando com fogo interior. Você parece perigosa, Caspian sussurrou, as mãos demorando nos ombros nus dela. Eu me sinto aterrorizante, Josephine admitiu. E se eu tropeçar? E se eu falar a coisa errada? Beckham sabe como trabalhar essas salas. Eu só ficava no canto segurando a bebida dele. Caspian a virou, o aperto firme. Você não vai segurar a bebida de ninguém hoje à noite, Josephine. Você é a anfitriã. Você é a razão do champanhe estar sendo servido. E quanto ao Beckham, ele não está trabalhando a sala. A sala é um tanque de tubarões, e ele está sangrando. Só não sabe disso ainda. Do outro lado da cidade, num apartamento moderno e super alavancado em Tribeca, a atmosfera era caótica. Não acredito que o zíper travou. Faz alguma coisa, Beck. Poppy gritou, lutando com um vestido de lantejoulas rosa neon que parecia mais apropriado para uma boate em Vegas do que um gala black tie no Plaza. Beckham Drake a ignorou, andando pela sala com o telefone colado no ouvido. Estava suando apesar do ar-condicionado. Não quero saber qual é o índice de liquidez, Beckham gritou no telefone. Alavanca o financiamento Série B. Sim, tudo. Preciso do fluxo de caixa para mostrar solvência para a auditoria da Frost na segunda. Assim que a parceria for anunciada hoje à noite, as ações vão disparar, e podemos pagar os empréstimos antes de alguém perceber. Ele ouviu por um momento, o rosto se contraindo. Só faz isso, Marcos. Se você não autorizar a transferência, está demitido. Eu sou o CEO. Desligou, jogando o telefone no sofá. As mãos estavam tremendo. Ele tinha apostado tudo, literalmente tudo, nesse acordo com o Caspian Frost. Tinha drenado as contas da empresa para alugar o Porsche novo, para alugar aquele apartamento, para comprar o anel de noivado da Poppy que estava no limite do cartão de crédito. Se Caspian Frost dissesse não, Beckham Drake não estava apenas quebrado. Ia pra prisão por desfalque. Beck, o zíper. Poppy choramingou. Ele foi até lá e puxou o zíper com força desnecessária, beliscando a pele dela. Ai!
Para de choramingar, ele chiou. Você tem ideia de quão importante é hoje à noite. Você precisa parecer perfeita. Precisa parecer dinheiro. Esse vestido tem pelo menos uma etiqueta. É personalizado, Pope mentiu, fazendo bico. Por que você tá sendo tão malvado? A gente vai comemorar hoje à noite. Beckham respirou fundo, alisando o paletó do smoking. Checou o reflexo. Parecia à parte. Parecia um vencedor. Era tudo que importava. Percepção era realidade. Você tá certa, ele disse, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Desculpa, baby. É só tensão das grandes ligas. Hoje à noite, sentamos na mesa com deuses. Caspian Frost vai apertar minha mão na frente do mundo. E Josephine? Ele riu sombriamente. Josephine provavelmente tá esquentando um jantar de micro-ondas naquele buraco de rato que deixei ela. Ela é o passado, Pope disse, admirando o reflexo. Nós somos o futuro. Exatamente, Beckham disse, checando o relógio, um Rolex que tinha comprado a prazo. Vamos. A limusine tá esperando. Quero chegar exatamente 10 minutos atrasado. Faz eles esperarem pelas estrelas do show. O grande salão de baile do Plaza Hotel era uma caverna de folhas de ouro, cristal e dinheiro velho. O ar estava espesso com o perfume de lírios caros e o murmúrio de negócios sendo fechados entre bilionários. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto, embora a música fosse mal audível sobre o tilintar de taças de cristal baccarat. Lá fora, os paparazzi eram um frenesi de flashes. Quando a limusine preta esticada parou, Beckham esperou um instante antes de abrir a porta. Saiu, ostentando seu sorriso praticado de CEO, acenando para as câmeras que na maioria estavam esperando estrelas de Hollywood ou gigantes da tecnologia mais famosos que ele. Pegou a mão da Pope. Ela tropeçou ligeiramente no tapete vermelho, acenando freneticamente para o fotógrafo que na verdade estava ajustando a lente. Queixo para cima, Beckham murmurou entre os dentes. Anda devagar. Domina. Eles subiram a grande escadaria e entraram no salão de baile. Beckham pausou na entrada, esperando que um silêncio caísse sobre a multidão, esperando que Lennox Ward estivesse esperando com uma taça de champanhe para levá-lo à mesa VIP. Ninguém olhou. A sala era um mar de smokings pretos e vestidos elegantes em tons discretos de esmeralda, dourado e prata. O vestido rosa neon da Pope se destacava como um sinalizador numa mina de carvão. Várias mulheres mais velhas com pérolas olharam para ela, sussurraram atrás dos leques e se viraram. Onde ele tá? Beckham vasculhou a sala, a ansiedade disparando. Onde tá o Frost? Talvez ele ainda não chegou, Pope sugeriu, pegando uma taça de champanhe de uma bandeja que passava e bebendo metade de uma vez. Ele é o anfitrião, sua idiota. Claro que tá aqui. Beckham avistou um rosto familiar perto da escultura de gelo. Era Lennox Ward, parado estoicamente com um fone de ouvido, parecendo um agente do serviço secreto num smoking. Beckham endireitou a gravata e marchou até lá, arrastando a Pope com ele. Sr. Ward. Beckham estrondou, estendendo a mão. Boa noite. Público incrível. Lennox se virou devagar. A expressão era de tédio educado. Não pegou a mão imediatamente. Olhou para a mão de Beckham, depois para cima para o rosto, e finalmente deu um aperto breve e firme. Sr. Drake. Conseguiu chegar. Não perderia por nada no mundo. Beckham brilhou. O Sr. Frost tá por aí? Tô ansioso para discutir o anúncio. O Sr. Frost está atualmente detido com sua esposa, Lennox disse suavemente. Beckham piscou. Esposa. Não sabia que Caspian Frost era casado. Achei que ele era o solteiro mais cobiçado do mundo. O Sr. Frost valoriza sua privacidade acima de tudo, Lennox disse. Casou-se recentemente. Hoje à noite é a introdução dela à sociedade. Ah, uau! Uma dupla comemoração então. Beckham riu, cutucando a Pope. Bom, quando ele estiver pronto, adoraríamos dizer olá. Talvez tirar uma foto pro press release. Os olhos de Lennox se estreitaram ligeiramente. O Sr. Frost vai se dirigir aos convidados do palco em breve. Sua mesa é ali. Lennox apontou com uma mão enluvada em direção ao fundo da sala. Não à frente. Perto do palco. O fundo. Perto das portas da cozinha. Mesa 42. O sorriso de Beckham vacilou. Ah, eu assumi que dado o anúncio da parceria. O mapa de lugares é complexo, Sr. Drake. Aproveite a noite. Lennox se virou, efetivamente o dispensando, tocando o fone de ouvido. A águia tá no ninho. Repito, a águia tá no ninho.
Beckham ficou ali, humilhado. Por que a gente tá perto da cozinha? Pope perguntou, franzindo o nariz. Consigo sentir o cheiro do camarão. É um erro, Beckham sibilou, o rosto ficando vermelho. Lennox é só um assistente. Não sabe dos detalhes. Assim que o Caspian me ver, vai nos mover para a mesa principal. Vem. Eles sentaram na mesa 42. Estava povoada por doadores menores, alguns membros do conselho municipal e uma senhora idosa surda que ficava pedindo pro Beckham passar o sal. Beckham bebeu 3 taças de champanhe em rápida sucessão. Ficou observando a mesa principal. Estava vazia no momento, esperando pelo rei e pela rainha. Olha para eles, Beckham murmurou, fuzilando a sala com o olhar. Essa gente nasceu no dinheiro. Não sabem o que é ralar. Não sabem o que tive que fazer para chegar aqui. Você jogou lama na sua ex-mulher. Pope riu um pouco bêbada. Foi engraçado. Ela mereceu, Beckham rebateu, me arrastando para baixo com a mediocridade dela. Hoje à noite eu subo. E ela? Ele parou. As portas duplas pesadas no topo da grande escadaria se abriram. A música parou abruptamente. A sala ficou em silêncio. Um holofote atingiu o topo das escadas. Senhoras e senhores, a voz do anunciador ecoou. Por favor, recebam seus anfitriões, o Sr. Caspian Frost e a Sra. Josephine Frost. Beckham engasgou com o champanhe. Quem? Olha, o que aconteceu a seguir vai ficar marcado para sempre na memória de todo mundo que estava naquela sala. Beckham não estava olhando para a mulher no começo. Estava olhando pro Caspian Frost. O bilionário parecia um titã, comandando a sala com um mero olhar. Mas então a multidão ofegou. Uma inalação coletiva de ar que ondulou pelo salão de baile como uma onda. Beckham seguiu o olhar deles. Descendo as escadas no braço do Caspian estava uma visão. O vestido de veludo azul meia-noite capturou a luz, fazendo ela parecer envolta no próprio céu noturno. Os diamantes na garganta ardiam com um fogo que podia cegar um homem. Ela se movia com uma graça régia e aterrorizante, o queixo erguido, os olhos vasculhando a multidão com uma frieza que congelava o sangue. Era o rosto. As maçãs do rosto. Os olhos. Não, Beckham sussurrou. O copo escorregou dos dedos dele, estilhaçando no chão. Pope pulou. Beck, você quebrou o copo. Cala a boca, Beckham sibilou, sem olhar para ela. Ele se levantou, derrubando a cadeira para trás. Isso é impossível. O quê? Quem é? Pope apertou os olhos. Ela é bonita. É a esposa. Era Josephine. Mas não era a Josephine que ele conhecia. Não era a mulher que usava suéteres de brechó e pedia desculpas por ocupar espaço. Não era a mulher que chorava quando ele esquecia o aniversário deles. Não era a mulher parada na chuva, coberta de lama, parecendo destruída. Essa mulher era uma rainha. Não pode ser, Beckham murmurou, a mente acelerada. Ela é uma golpista. Tem que ser. A negação caiu sobre ele como um golpe físico. Não tinha como Josephine Black, a mulher que ele tinha descartado como lixo 3 meses atrás, ter casado com o homem mais poderoso de Nova York. Era um truque. Uma alucinação. Ou, ela tá invadindo. Beckham disse em voz alta, um sorriso maníaco se espalhando pelo rosto. Ela tá invadindo a festa. Conseguiu um emprego aqui. Talvez ela seduziu ele. Tá tentando se vingar de mim. Do que você tá falando? Pope perguntou, parecendo confusa. Aquela. Beckham apontou com o dedo tremendo. É minha ex-mulher. O queixo de Pope caiu. A garota da lama. É ela? Mas olha aqueles diamantes. Parecem reais, Beck. São falsos, Beckham rebateu. Ela tá armando um golpe. Tá tentando arruinar minha grande noite. Tenho que parar isso. Tenho que avisar o Caspian. Beckham não pensou. Não processou o fato de que o anunciador tinha apresentado ela como Sra. Frost. O ego dele era tão inflado, tão frágil que reescreveu a realidade para se proteger. Na cabeça dele, Josephine era incapaz de sucesso sem ele. Portanto, isso tinha que ser uma fraude. Ele se empurrou pela multidão, ignorando os olhares das pessoas que empurrou. Caspian e Josephine tinham alcançado a base das escadas e estavam se movendo pela multidão, apertando mãos. A elite de Nova York se curvava a eles. O prefeito estava beijando a mão de Josephine. Beckham rompeu a linha de pessoas justo quando Caspian se virou para falar com o senador. Josephine estava momentaneamente sozinha, aceitando o elogio de uma duquesa. Beckham avançou. Agarrou o braço superior de Josephine, o aperto duro e machucando.
O que diabos você acha que tá fazendo? Ele sibilou no ouvido dela. Josephine não tremeu. Virou a cabeça devagar, olhando para a mão no braço, depois para cima pro rosto dele. A expressão era de leve desgosto, como se uma barata tivesse rastejado no vestido de veludo. Olá, Beckham, ela disse. A voz era calma, gélida. Você tá amassando Versace. Corta essa encenação, Joe. Beckham cuspiu, abaixando a voz mas mantendo a intensidade. Como você entrou aqui? Com quem você dormiu? O porteiro? Alugou o vestido? Você parece ridícula. Eu pareço, cara. Josephine o corrigiu, um pequeno sorriso frio brincando nos lábios. E você parece desesperado. Você tá suando, Beckham. Eu tô prestes a assinar o maior acordo da minha vida, Beckham gritou, atraindo a atenção dos convidados próximos. Eu tô aqui para conhecer Caspian Frost. Você vai ser presa. Sai agora antes que eu chame a segurança e diga que você é uma stalker. Você quer chamar segurança? Josephine perguntou, arqueando uma sobrancelha. Tô te fazendo um favor. Os olhos de Beckham estavam selvagens. Ele apertou o braço dela com mais força. Sai. Volta pro seu esgoto. Você não pertence aqui. Você não é nada. Eu te fiz e te quebrei. Acha que vestir uma fantasia muda isso? Solta minha esposa. A voz não veio de trás do Beckham. Veio de todo lugar. Era um rosnado baixo que parecia baixar a temperatura da sala pro zero absoluto. Beckham congelou. Soltou o braço da Josephine como se fosse ferro em brasa. Se virou devagar. Caspian Frost estava ali parado. Não estava sorrindo. Não estava fazendo o papel de anfitrião educado. Parecia um predador que acabou de encontrar sua presa numa armadilha. Os olhos estavam focados inteiramente no Beckham Drake. Senhor Frost. Beckham gaguejou, limpando as palmas suadas nas calças do smoking. Eu só tava lidando com uma brecha de segurança pra você. Essa mulher, ela é minha ex-mulher. Ela é mentalmente instável. Deve ter se infiltrado pra me assediar. Só tava dizendo pra ela sair pra não te envergonhar. O silêncio que se seguiu era pesado o suficiente para esmagar um homem. O círculo de convidados ao redor deles, senadores, CIR, realeza, assistia com a respiração suspensa. Caspian deu um passo para frente, invadindo o espaço pessoal de Beckham. Ele era mais alto, impôs sua presença. Você estava me protegendo? Caspian perguntou suavemente. Sim, exatamente, Beckham riu nervosamente. Somos parceiros, certo? Drake Dynamics e Frost Industries. Eu cuido de você. Ela é lixo. Sinceramente, não sei como conseguiu esse vestido. Caspian virou o olhar para Josephine. Estendeu a mão e gentilmente tocou a marca vermelha começando a se formar no braço dela onde Beckham tinha agarrado. A expressão se suavizou em desgosto por um segundo fugaz antes de endurecer em pura ira quando olhou de volta pro Beckham. Lennox, Caspian disse, sem levantar a voz. Lennox Ward apareceu instantaneamente ao lado dele. Sim, senhor. O Sr. Drake parece estar confuso, Caspian disse, a voz carregando claramente pelo salão de baile silencioso. Ele acredita que está falando com uma intrusa. Por favor, esclareça para ele quem é essa mulher. Lennox deu um passo para frente, o rosto impassível. Sr. Drake, você está se dirigindo à Sra. Josephine Frost, coproprietária da Frost Corporation, presidente da Fundação Frost e esposa do Sr. Caspian Frost. A cor drenou do rosto do Beckham tão rápido que ele parecia um cadáver. O quê? Beckham sussurrou. Ele olhou para Poppy, que tinha alcançado e estava ali parada com a boca aberta. Olhou para Josephine. Josephine deu um passo para frente. Alisou o veludo da manga. Eu não sou o lixo, Beckham, ela disse, a voz soando clara como um sino. Eu sou a única segurando as chaves do castelo que você tá tentando entrar. Beckham a encarou. A sala começou a girar. O acordo, os empréstimos, a alavancagem, a lama. Mas... Beckham gaguejou. A parceria, o anúncio. Caspian sorriu. Era o sorriso do carrasco. Assim, Caspian disse. O anúncio. Acho que é hora de fazer isso agora. Caspian ofereceu o braço para Josephine. Vamos, meu amor. Ela pegou, olhando pro Beckham com uma pena que era pior que ódio. Vamos. Eles passaram por ele em direção ao palco, deixando Beckham parado no centro do salão de baile, os olhos do mundo inteiro perfurando suas costas. Ele se sentiu pequeno. Ele se sentiu sujo. E pela primeira vez na vida, estava verdadeiramente com medo.
A caminhada pro palco foi um estudo em dinâmica de poder. Enquanto Caspian guiava Josefine pelos degraus cobertos de veludo, a sala não apenas ficou em silêncio. Pareceu parar de respirar. Caspian ajustou o pedestal do microfone. O cromo brilhava sob o holofote forte. Ele não falou imediatamente. Deixou o silêncio se estender, pesado e sufocante, por 10 segundos agonizantes. Colocou uma mão na parte baixa das costas de Josefine, um gesto protetor e possessivo que gritava para a sala. Ela é minha e ela é realeza. Beckham ficou paralisado perto do centro da pista de dança, uma ilha solitária no mar de smokings em retirada. As pessoas instintivamente recuavam, criando um perímetro de isolamento ao redor dele. Beck, o que tá acontecendo? Pope puxou a manga dele, a voz subindo em pânico. Porque eles estão lá em cima, Beck. Me responde. Ela é mesmo a esposa dele. Cala a boca. Beckham sibilou, embora o som mal fosse um fantasma da arrogância usual. O coração martelava contra as costelas como um pássaro preso. É um truque. A mente dele gritava, um disco quebrado de negação. Ela é uma atriz paga. Uma alucinação. Isso não é real. Mas o diamante azul na garganta dela era real. A maneira como o prefeito de Nova York olhava para ela com deferência era real. Caspian se inclinou no microfone. A voz era um barítono rico amplificado para preencher cada canto do salão cavernoso. Era calma, ressonante e totalmente aterrorizante. Convidados distintos, amigos, competidores, Caspian começou, os olhos varrendo o balcão superior antes de cair pro chão. Hoje à noite deveria ser uma celebração do futuro. Nos negócios, como na vida, procuramos parceiros que espelhem nossos valores. Integridade, visão, resiliência, os pilares do legado Frost. Ele pausou, o olhar travando diretamente no Beckham. As luzes do palco refletiam nos olhos escuros de Caspian, fazendo-os parecer obsidiana. Eu tinha planejado anunciar uma parceria logística estratégica hoje à noite, Caspian continuou, a voz enganosamente suave. Uma fusão com uma empresa em ascensão, Drake Dynamics, para integrar a inteligência artificial de transporte deles com nossa rede global. Uma onda de sussurros atravessou a multidão. Os joelhos de Beckham quase fraquejaram. Ele ainda tá dizendo o nome. Beckham pensou, um estilhaço cortante de esperança perfurando o peito. Ele é um homem de negócios primeiro. Não vai jogar bilhões fora por causa de uma rixa pessoal. Ele vai anunciar. Porém, a voz de Caspian caiu uma oitava, a temperatura na sala despencando com ela. A devida diligência não é só sobre balanços. É sobre caráter. E essa semana descobri que a liderança da Drake Dynamics é moralmente falida. A esperança no peito de Beckham se estilhaçou. Eu testemunhei um homem, Caspian narrou, andando lentamente pelo palco. Um CEO que afirma ser visionário dirigir um veículo de $200 mil através de uma sarjeta para intencionalmente encharcar uma pedestre. Uma mulher da qual ele riu. Uma mulher que ele chamou de lixo. Uma mulher que ele alegou ser indigna do próprio ar que respirava. Os ofegos eram audíveis agora, inalações agudas de ar da elite da cidade. Cabeças se viraram, olhos se estreitaram. O exílio social estava começando em tempo real. Aquela mulher, Caspian disse, parando ao lado de Josefine e pegando a mão dela, levantando-a aos lábios, é minha esposa, Josefine Frost. E o homem que fez isso tá ali parado. Caspian apontou. Não foi um gesto casual. Foi uma acusação. Um raio. Beckham Drake. Caspian disse, a voz trovejando, vibrando o champanhe nas taças. Você veio aqui hoje à noite esperando uma coroação. Você esperava que meu capital salvasse seus ativos alavancados. Você esperava usar o nome Frost para tapar os buracos no seu império fracassado. Beckham sentiu o sangue drenar do rosto, deixando-o tonto. O holofote girou, cegando-o, fixando-o como um inseto numa tábua. Josefine deu um passo para frente. Tocou o microfone. Não parecia com raiva. Não parecia amargurada. Parecia inalcançavelmente alta. Beckham, ela disse. A voz era diferente, firme, musical, desprovida do medo que ele costumava instilar nela. Você passou 5 anos me dizendo que eu era pequena para se sentir grande. Me disse que eu era uma mancha na sua vida. Ela pausou, olhando pro mar de rostos, depois para baixo para ele. Mas manchas saem, Beckham. Crueldade, essa te apodrece por dentro. Não quero sua ruína, ela continuou suavemente, a sala pendurada em cada sílaba. Só quero que você saiba que a lama que jogou não me enterrou. Foi o adubo que eu precisava para finalmente crescer. Caspian pegou o microfone de volta, a expressão virando pedra.
Com efeito imediato, Frost Industries está retirando todas as ofertas preliminares para Drake Dynamics. Também estou aconselhando meu conselho e todos nesta sala que a liquidez do Sr. Drake é inexistente, e o caráter dele é um passivo. Não fazemos negócios com homens que derivam poder da humilhação dos outros. Ele olhou para os cantos sombrios perto da saída. Sr. Ward. Lennox Ward entrou na luz parecendo sombrio. Por favor, escote o Sr. Drake e sua convidada para fora, Caspian comandou. Eles estão invadindo propriedade privada. A humilhação era absoluta. Não era apenas uma rejeição. Era uma execução pública da posição social dele. 2 seguranças construídos como jogadores de futebol americano se materializaram de cada lado do Beckham. Não me toca, Beckham gritou, a compostura finalmente se quebrando. O verniz do CEO se dissolveu, revelando o valentão assustado por baixo. Você não pode fazer isso. A gente tinha um acordo verbal. Meus advogados vão te enterrar. Vou te processar por difamação. Beck, para com isso. Pope sibilou, protegendo o rosto com a clutch, as bochechas ardendo carmesim. Todo mundo tá olhando. Você tá piorando. Deixa eles olhar, Beckham rugiu, tentando sacudir a mão de um guarda. Apontou um dedo tremendo pro palco. Ela é uma fraude. Tá manipulando ele. Ela não é nada. Eu fiz ela. Senhor, você precisa andar ou vamos arrastar, o guarda disse, a voz baixa e entediada. Eles não esperaram pela cooperação dele. Agarraram os braços dele, levantando-o nas pontas dos pés. Enquanto era arrastado para trás pela multidão que se abria, Beckham olhou para trás uma última vez. Viu Josephine parada sob a cascata dourada do lustre, o diamante azul na garganta brilhando como uma estrela capturada. Ela não estava olhando para ele. Tinha se virado pro Caspian, rindo de algo que ele sussurrou, a mão descansando gentilmente no peito dele. Ela já tinha esquecido dele. A queda de Beckham Drake não foi um declínio lento e gracioso. Foi um mergulho de penhasco em rochas pontiagudas. A viagem de volta do gala foi silenciosa. Pope sentou o mais longe possível dele no Uber, rolando freneticamente o feed no telefone, o rosto iluminado pela luz azul dura da tela. Para de olhar isso, Beckham retrucou, olhando pela janela para os borrões das luzes da cidade. Não consigo, ela sussurrou. Tá nos trending topics, Beck. CEO da lama. Congelamento Frost. Tem um vídeo de você gritando. 2 milhões de visualizações em 1 hora. Beckham fechou os olhos. Na manhã seguinte, domingo, amanheceu com um chuvisco cinza implacável que combinava com a ruína da vida dele. A manchete gritava de toda a superfície digital. Noiva de bilionário encharcada por ex-Frost congela Drake. O CEO que jogou lama, Beckham Drake, humilhado no gala. Ações da Drake Dynamics devem despencar na segunda. Beckham sentou no apartamento entre Becca, as cortinas fechadas contra o dia. Ainda estava usando as calças do smoking e uma camiseta manchada. O telefone tinha tocado sem parar por 6 horas, não com ofertas, mas com cobranças. Os investidores da série B. O banco. O proprietário. Beckham, a voz era afiada. Ele olhou para cima. Pope estava no corredor. Não estava usando o vestido neon nem o roupão de seda que ele tinha comprado. Estava usando jeans destroyed e uma camiseta vintage, lutando com uma mala Louis Vuitton enorme. Onde você tá indo? Beckham perguntou rouco. A garganta estava crua, os olhos injetados. Tô indo embora, Pope disse, checando o reflexo no espelho do corredor uma última vez. Não parecia triste. Parecia irritada. Reservei um voo para lá. Meu empresário disse que se eu me distanciar agora, posso conseguir dar um giro nisso como se eu fosse vítima da sua toxicidade. Toxicidade. Beckham se levantou, derrubando uma pilha de avisos legais não lidos. Eu sou seu noivo. A gente é um time. Você tava rindo no carro quando joguei lama nela. A gente não é casado. Pope o corrigiu friamente, a mão na maçaneta. E eu tava rindo porque achei que você era um vencedor. Mas olhando as notícias, você tá quebrado, Beck. Os investidores estão pulando fora. O banco ligou no meu celular te procurando. É constrangedor. Sua interesseira. Guarda, ela o interrompeu. Você não tem mais nada para cavar. A porta bateu, o som ecoando como um tiro no apartamento vazio. Beckham estava sozinho. Mas o universo não tinha terminado com ele ainda. 1 hora depois, uma batida pesada sacudiu a porta. Não foi uma batida educada. Foi o estrondo autoritário da lei. Beckham abriu para encontrar uma equipe de homens de macacão cinza liderados por um homem com uma prancheta e um delegado do xerife. Beckham Drake,
O líder perguntou, sem fazer contato visual. Sim. O que é isso? Ordem de apreensão de ativos. Conforme a inadimplência dos seus empréstimos comerciais primários, que foram pessoalmente garantidos por, bom, tudo que você possui. Vocês não podem fazer isso num domingo. Beckham gaguejou, bloqueando a porta. O juiz assinou a ordem emergencial ontem à noite. Sai da frente, senhor. Eles invadiram o apartamento como gafanhotos. Beckham ficou no canto observando a vida ser desmontada. Levaram a mesa de mármore italiano onde ele tinha planejado seu império. Levaram a TV de 85 polegadas. Levaram as gravuras de arte de edição limitada. Ei! Beckham gritou quando dois homens levantaram o sofá de couro. Cuidado com o couro. Não é mais seu couro, parceiro, um dos transportadores resmungou. Então veio o golpe final. Precisamos das chaves do Porsche, o delegado disse. Não, Beckham sussurrou. O carro não. Tá chovendo. Não posso pegar o metrô. Chaves agora ou adicionamos obstrução aos seus problemas. Beckham entregou o chaveiro pesado. Parecia entregar a alma. Ao meio-dia, o apartamento era uma concha vazia. Poeira dançava nos cantos onde costumava ter móveis caros. A única coisa que sobrara era uma cadeira dobrável que os transportadores tinham considerado sem valor. Beckham sentou no chão, abraçando os joelhos. Pegou o telefone para ligar para a mãe, a única pessoa que talvez o acolhesse. Serviço SUS. Penso. Ele encarou a tela preta. Tinha querido ser intocável. Tinha querido ser um deus. Agora era apenas um homem numa sala vazia, ouvindo a chuva bater contra o vidro, percebendo que o silêncio da sua vida era mais alto que qualquer grito. Um ano depois, o ar da primavera no Central Park era doce, carregando o perfume de cerejeiras florescendo e terra molhada. Era um dia suave, o tipo de dia que fazia Nova York parecer uma cidade pequena. Josephine estava sentada num banco de madeira perto do jardim conservatório, um lápis de carvão se movendo fluidamente através de um bloco de esboços. Ela parecia diferente. As linhas profundas de tensão que tinham marcado seu rosto por anos tinham sumido, suavizadas pela paz e segurança. Usava um vestido branco simples de linho e sandálias de couro. Nada de diamantes hoje, só aliança dourada simples no dedo. Os projetos da nova ala do orfanato estão brilhantes, Caspian disse, sentando ao lado dela. Colocou 2 copos de papel com chá no banco. Os arquitetos estão com medo de você, sabia? Disseram que você sabe mais sobre integridade estrutural que eles. Josephine riu, um som brilhante e desinibido. Pegou o chá, aquecendo as mãos. Aprendi muito sobre remendar rachaduras na minha vida antiga. Quero que esse prédio seja sólido. Sem rachaduras, sem vazamentos. Ela encostou a cabeça no ombro de Caspia. Ele enrolou um braço ao redor dela, beijando o topo da cabeça. Ficaram observando um grupo de crianças perseguindo um Golden Retriever pela grama. Entre elas estava Maya, a menina de 6 anos que estavam acolhendo, o riso dela tocando como um sino. Eu vi ele, Caspian disse baixinho, quebrando o silêncio confortável. Josephine não precisou perguntar quem. Ela enrijeceu ligeiramente, um reflexo de uma vida antiga, depois deliberadamente relaxou os músculos. Onde? Midtown. Rua 34. Saindo de uma agência de empregos temporários. Josephine olhou para baixo para o esboço de um arco de jardim. Como ele estava? Mais velho, Caspian disse honestamente. Cansado. Tá trabalhando com vendas numa empresa de material de escritório de médio porte. Baseado em comissão. Estava usando um terno que não servia mais nele. Caspian pausou. Ele me viu. Estava esperando no semáforo. Quando percebeu quem eu era, deu meia volta e foi embora andando. Não tinha guarda-chuva, e estava começando a garoa. Josephine fechou os olhos. Pensou na raiva que tinha carregado por tanto tempo, o desejo ardente e ácido de ver Beckham sofrer do jeito que ele a fez sofrer. Pensou na lama, nos insultos, no jeito que ele a fazia se sentir pequena. Mas ouvindo sobre ele agora, tremendo na chuva, vendendo papel, sozinho num terno grande demais, ela não sentiu triunfo. Não sentiu alegria. Não sentiu nada. O karma não tinha sido um raio dos céus. Não tinha sido uma explosão grandiosa. Tinha sido um espelho. Beckham estava finalmente vivendo a realidade de quem ele era. Um homem pequeno, despido das pretensões até que só restasse a mediocridade. Ele estava vivendo a vida que tinha tentado forçar nela, cinza, despercebida e fria. Eu não me importo, Josephine disse suavemente, e pela primeira vez, era verdade absoluta. Ele é só um estranho agora.
Bom, Caspian disse. Vamos pra casa. Maia vai querer sorvete. Eles se levantaram, juntando as coisas. Enquanto caminhavam, braço com braço sob o abrigo do grande guarda-chuva preto de Caspian, se aproximaram do meio-fio. Um táxi amarelo passou em alta velocidade, acertando um buraco cheio de água da chuva. Uma cortina de água suja jorrou para cima, arqueando em direção a eles. Josefine não tremeu. Não gritou. Caspian simplesmente deslocou o guarda-chuva com graça praticada, bloqueando o jato instantaneamente. A água bateu inofensivamente contra o tecido e escorreu. Josefine sorriu pro marido. Eles passaram por cima da poça, deixando a lama para trás, e caminharam para dentro da luz do sol das suas vidas. Olha, essa história da Josefine e do Beckham não é só sobre riqueza ou vingança não. É um lembrete de que a roda da fortuna tá sempre girando. Beckham achou que a posição dele era permanente, que a crueldade não tinha custo porque ele estava acima das consequências. Mas o universo tem um jeito de equilibrar as escalas, sabe? Ele usou lama para degradar ela. Mas aquela lama se tornou a fundação da nova vida dela. Enquanto a existência dele incrustada de diamantes se revelou nada além de vidro barato. Poder de verdade não é sobre quem você pode esmagar. É sobre quem você pode erguer. Josefine não precisou destruir o Beckham. Só precisou crescer além dele. Agora me conta uma coisa. O que você achou dessa história? O Beckham mereceu um castigo mais severo, ou viver uma vida medíocre é a tortura máxima para um narcisista? Deixa nos comentários. Quero saber sua opinião, de verdade. Se você curtiu essa história de justiça servida bem gelada, não esquece de apertar aquele botão de like. Isso ajuda demais o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias assim. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum upload cheio de drama. E fica ligado porque já tem mais histórias incríveis chegando. Histórias de pessoas que acharam que podiam pisar nos outros e descobriram da pior forma possível que, bom, você sabe como é. Seja cuidadoso com quem você pisa enquanto tá subindo, porque você pode cruzar com essas mesmas pessoas na descida. Até a próxima, galera! E lembra, o karma pode demorar, mas quando chega, chega com tudo.